Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 14. Tema desta semana: a economia de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Meta de hoje: leitura das páginas 152 a 155. Ministros da Nova Aliança. Para o cumprimento de sua eterna economia, Deus fez de cada filho seu um ministro da Nova Aliança. Não fomos feitos ministros por causa de nossa capacidade, eloquência ou conhecimento bíblico. Recebemos esse ministério por causa da misericórdia do Senhor. 2 Coríntios 4:1. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 4 ao 5. No momento da nossa regeneração, fomos feitos sacerdotes. Como sacerdotes, nossa função é pregar o evangelho básico, isto é, trazer o homem da entrada do átrio exterior até o altar do holocausto. Entretanto, como ministros da nova aliança, devemos pregar o mais alto evangelho, levar o homem à presença de Deus no Santo dos Santos. Não havia absolutamente nada em nós que nos fizesse dignos de ganhar tal ministério, mas pela misericórdia do Senhor, ele nos foi dado. Hoje podemos trazer os homens do altar para o santo lugar e daí à presença de Deus no Santo dos Santos. Essa é a nossa incumbência e responsabilidade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Isso corresponde a serem trazidos ao altar e chegue ao pleno conhecimento da verdade, que corresponde a conhecer o Senhor intimamente no Santo dos Santos. 1 Timóteo 2:4. Essa é a mais urgente necessidade de Deus. Mas como respondemos a ela? Há tantos cristãos no mundo, mas tão poucos são os que vivem e servem a Deus como sacerdotes e ministros. Por quê? Porque lhes falta a visão da economia neotestamentária de Deus, uma visão clara que governe sua vida em todos os aspectos. Os ministros da nova aliança e o julgamento. Em capítulos anteriores, vimos que a diferença entre os 4 colunas do Santo dos Santos e as 5 do Santo Lugar estava nas bases. As 4 colunas tinham bases de prata, que representa a redenção, enquanto as 5 tinham base de bronze, que tipifica o julgamento. Isso indica que os ministros da nova aliança precisam passar por julgamento, a fim de serem úteis para Deus e poderem reconciliar os cristãos com Deus para que possam servi-lo. Esse é o mais elevado evangelho que podemos pregar. Precisamos dizer aos cristãos que eles devem avançar da experiência da regeneração, da experiência do altar do holocausto, para o serviço pleno a Deus no santo lugar, vivendo no Santo dos Santos. Com a regeneração, nós mesmos ficamos satisfeitos, mas avançando, nós nos tornamos a satisfação de Deus. Os ministros e o ministério. Pode haver muitos ministros da nova aliança, com muitos ministérios, com muitos dons desenvolvidos e trabalhados, mas todos os ministros devem convergir para o único ministério de Deus nesta terra, a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12, versão IBB revisada. A obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo, a igreja, não de qualquer nome de grupo cristão ou de qualquer homem. Aquilo que não edifica a igreja, que não coopera com a unidade dos filhos de Deus, não pode ser considerado como genuíno ministério dado por Deus. Os ministros da nova aliança têm sobre si um ministério que é a economia de Deus no Novo Testamento. A economia de Deus, seu plano eterno, é o ministério da sua vontade, segundo o seu bom prazer. Efésios 1:9. Deus decidiu executar sua economia por meio de nós, os ministros do Novo Testamento. Portanto, devemos consagrar nossa vida a esse ministério, servindo ao Senhor. Se tivermos uma visão clara da necessidade que Deus tem de ministros e se permitirmos que a visão do ministério do Novo Testamento tome conta de nós, então aceitaremos todas as provações e sofrimentos que o Senhor permite que ocorram em nossa vida, a fim de preparar-nos e aperfeiçoar-nos para o serviço a Ele. Moisés foi alguém assim. Nos primeiros 40 anos de sua vida, ele foi preparado por Deus no Egito, sendo cuidado pela filha de Faraó. Depois houve uma segunda etapa de 40 anos, na qual todo o seu preparo teve que passar pela morte.
Aquele que for educado para suceder a Faraó no trono tornou-se apenas um pastor de ovelhas. De que servia agora a Moisés toda a ciência dos egípcios? Esse tempo de morte preparou Moisés para poder ser novamente chamado por Deus, assim de libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Esse princípio espiritual é fundamental para os que desejam ser úteis para Deus. Se não passarmos por morte, não haverá ressurreição, e se não houver ressurreição, não haverá vida. Essa é a vida divina, não a vida humana com suas habilidades. Deus não está interessado nas habilidades do homem, mas que este se permita trabalhar por ele, a fim de ser simplesmente um canal da vida divina e um instrumento nas suas mãos. Se permitirmos essa obra de destruição pelo Espírito Santo, nossa experiência será a mesma de Moisés. Serviremos a Deus no santo lugar e estaremos constantemente no Santo dos Santos, contemplando o Senhor e sendo enchidos de sua glória.